enfrentar trânsito lento na região central, motoristas reclamam muito de engarrafamentos dentro dos bairros, né? Aí a gente fala de bairro Castelo, a gente fala aqui do bairro Buritis, enfim, toda essa movimentação. A prefeitura diz em resumo que estuda a contrapartida de empreendimentos para diminuir os impactos no trânsito. PBH ainda afirma que vem fazendo obras de mobilidade, como já fez lá na região do Castelo. Já os usuários do transporte público precisam lidar com a falta de abrigos e de cadeiras para esperar os ônibus. A Itatiaia ainda aguarda uma posição da prefeitura sobre esse caso. Mas, Marcelo, não é só o trânsito não, tá? Ainda tem quase 30 mil pessoas que esperam cirurgias eletivas no SUS aqui em Belo Horizonte. Tá cheio de problemas surgindo aí, né, Júnior? Eu acho que em relação ao trânsito, eu lembro que antigamente a gente sempre tinha uns corta-caminhos, né? Ali no Gutierrez, indo ali pro centro, pegando ali no Carlos Prates. Não adianta mais, não. Não adianta mais. Agora tem trânsito. E o pior pra mim, eu acho que em alguns pontos o cruzamento é até perigoso, porque tem alguns lugares que a sinalização é muito ruim. Então o pessoal avança a placa de pare e acaba tendo acidente. Eu acho que agora, quando a gente vê esse tipo de coisa, é hora da gente discutir sobre a organização dos bairros. Porque é muito fácil, na época de campanha, se anunciar. Nós vamos entregar 5 mil moradias do Minha Casa Minha Vida. Vamos construir prédio do Minha Casa Minha Vida em tal bairro, em tal lugar, e todo mundo, né, aparece como uma coisa positiva. Mas aí depois o impacto, né, para a região é um impacto muito grande. E aí eu cito o exemplo do terreno do aeroporto Carlos Prates, né, que o governo pretende, né, junto com a prefeitura, construir moradias populares ali naquele terreno. É um lugar que eu conheço bem, né, nasci no Padre Eustáquio, conheço muito bem a região, não comporta mais tanto carro. A Rua Pará de Minas, a Avenida Padre Eustáquio, já é totalmente engarrafada, né? Os ônibus que passam ali não tem espaço para estacionar, os comerciantes sofrem muito. Então, quando se discute a criação de um novo bairro, de uma nova moradia, é preciso pensar no impacto também do trânsito. Porque senão a gente vai ficar empurrando para o problema da cidade para cada bairro. A gente já tem aqui no Buritis, já tem lá no Padre Eustáquio, já é muito caótico. O Castelo e o bairro Ouro Preto estão ficando assim também. Daqui a pouco a cidade toda fica impraticável. Não ficando não, já estão assim, né? Quem passa por lá sabe muito bem. E aí, Rita, problemas no trânsito, problemas dos usuários de ônibus que não tem onde sentar para esperar um ônibus, essa questão da saúde também com as cirurgias eletivas, alguns problemas que precisam ser resolvidos. Pois é, Júnior, é o que eu falo sempre aqui. Qual é o papel do Estado nas 3 esferas? União, os estados e os municípios. Entregar educação, saúde, segurança e infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura urbana, porque houve uma urbanização do país a partir de 1950, 1960, as cidades lotaram, encheram. E as cidades que nós temos hoje não são as mesmas do século passado, em meados do meio do século passado. O número de habitantes dobrou, triplicou, o número de automóveis dobrou. E cadê o transporte público de qualidade? Por que você não vê isso em cidades grandes, né? Metrópoles da Europa, metrópoles dos Estados Unidos? Porque junto com o crescimento, com a urbanização, foram feitos investimentos em infraestrutura viária, corredores para os carros, metrôs de qualidade, transporte público de qualidade. Então, é um problema de falta de Estado, omissão do Estado, ausência de políticas públicas para atender às necessidades básicas do cidadão. E enquanto isso, nós vimos o quê? Corrupção, crescimento dos partidos, aumento de verbas para fins eleitorais e entrega nenhuma na ponta da linha para o cidadão. William Travassos, os problemas nossos de cada dia que, vez ou outra, eles ficam mais latentes ao olhar não só dos usuários, mas também no olhar do repórter que passa pela rua e vai detectando esses problemas. Admito que eu sou recém-chegado a Belo Horizonte e me esforço muito para entender a situação, e eu acho que o Marcelo e o Júnior vão lembrar, não sei se foi na quinta ou na sexta-feira, nós estávamos no 4º andar aqui almoçando, e eu questionava justamente o período em que o Calil esteve à frente da prefeitura de Belo Horizonte, que Fuad é uma continuidade do Calil, um homem técnico que foi colocado por ele ali para assumir a prefeitura, e a população abraçou essa ideia. Porém, quando você pega o discurso do Calil sobre aquela história, lembra da caixa preta dos ônibus? Vocês lembram disso? Vocês me falaram sobre isso, que a promessa de mudar, hoje a gente vê um discurso do tolerância zero.
Como se as coisas... A própria prefeitura fala o seguinte, olha, nós admitimos que temos problemas, que precisamos melhorar, mas agora acabou. É tolerância zero. Gente, não mudou nada. A cidade, ela está sendo preparada ou maquiada. Você falou sobre o bairro Castelo, eu moro no Castelo. Eles construíram uma ciclovia que, para mim, não tem sentido, é uma montanha enorme. Ela só diminuiu uma faixa de rolamento dos carros e eles abriram uma passagem para o bairro vizinho. Então você sobrecarregou o bairro. Quando você vai pegar os programas de habitação, os projetos de habitação, por exemplo, na área do Castelo, há um grande questionamento sobre a atuação da prefeitura naquele lugar. Então, assim, qual é hoje a avaliação que nós temos da prefeitura de Belo Horizonte e a capacidade que ela tem de resolver os nossos problemas? Me perdoem, eu só vejo maquiagem. Parece que nós estamos no país das maravilhas, quando eu ouço o discurso da prefeitura, porém, na prática, quem está sofrendo é o cara que está preso agora no trânsito, provavelmente olhando para um lado e para o outro, e sabendo que se ele dobrar à direita aquele caminho que ele usava, já não dá mais, que o bairro está sobrecarregado. E ele fala assim, pô, tudo bem, eu vou deixar meu carro em casa e vou pegar o ônibus. Que ônibus? Aqueles 400 e poucos ônibus que deixaram ali, mudou alguma coisa da tua vida, amigo? O transporte melhorou na sua vida? As ruas não estão mais esburacadas? Você está vendo algum agente de trânsito organizando o trânsito dessa cidade? Não. E isso, para mim, tem nome e sobrenome e tem um significado. Incompetência. Ô, William, eu acho que todo ano eleitoral em Belo Horizonte a gente consegue pegar essas frases emblemáticas aí, seja da Caixa Preta, da Tolerância Zero, os buracos lá do metrô de 2012. Acho que de 4 em 4 anos o Belo Horizontino ouve aí alguma coisa fantástica que vai acontecer e fica esperando. O que é mais legal, acho que a turma está começando a entender que muitas dessas coisas são questões eleitoreiras, né? E eleitorais, enfim, como queiram. E aí a turma acho que já está aprendendo, já está conseguindo analisar isso tudo. Mas, turma, agora às 8h58, eu queria chamar a atenção porque Belo Horizonte cedia a partir de hoje a reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20, composto pelas maiores economias do mundo, a União Europeia e também a União Africana. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai presidir a abertura no Minas Centro, ali no centrão de Belo Horizonte. Até quarta-feira, representantes dos países membros e convidados vão debater como reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Marcelo, não só no rádio, mas também no itatiaia.com.br, uma cobertura completa sobre essa discussão. Quando a gente fala de transição energética, a gente está falando, acima de tudo, de um futuro muito próximo que precisa ser resolvido, né? Isso, Júnior, quando a gente vê, né, esses desastres no sul, esses eventos atípicos, né, com as mudanças climáticas, essa discussão da transição energética tem muito a ver com isso, né? Então é importante acompanhar, é importante que seja discutido, ouvindo representantes, né, de vários países, só que eu fico um pouco com o sentimento de que essas discussões, elas acontecem, elas avançam, mas elas não se tornam práticas. Parece que sempre fica tudo muito no discurso. Acho que os países conseguem até chegar a alguns acordos, em alguns casos, né, conseguem criar alguns planos, só que aí sempre tem algum governo que não tem interesse, sempre tem algum investimento aí que acaba atrapalhando, que seja uma exploração lá no Foz do Amazonas, né, do petróleo, sempre tem algum interesse privado que acaba entrando no meio. Então eu acho importante essa discussão, mas eu queria ver resultado prático. Eu queria ver essa discussão se tornar em ações da vida real para as pessoas. É isso, então ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas William Travassos e Marcelo da Fonseca e também a economista Rita Mundim.